Tudo bem? Vou enquadrar certinho aqui pra gente ir para essa aula aí de hoje, essa live de hoje. Pessoal, consegue me ouvir aí? Quem tá no chat, quem já tá aí, por favor, dá um ok. Vê se tá tudo certinho. Você consegue ver bem aqui? Pirâmide, a gente fala sobre ela hoje. E também se consegue me ouvir, se o microfone tá legal. Que o primeiro ok aí que tiver, eu já vou com tudo pra cima aqui pra gente falar sobre método pirâmide. Certo? E aí, como estão? Eu acho tudo ok, né? Bom, eu tenho um chat aqui à minha esquerda. Não sei como é que tá aparecendo para vocês aí. Mas, vamos lá. Tudo certo aí, Diego? Show, garoto. Então vamos lá, né? Tá tudo certo? Pronto. Primeiro ok, então vamos para cima. Né? Porque a gente tem aí um sabadão de Páscoa para curtir. Bom, galera, boa tarde então a todos aí que estão assistindo. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no canal. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho mais de conteúdo, né? Um pouquinho mais de conhecimento, para a gente conversar sobre um método muito interessante, um dos métodos mais básicos que nós temos na literatura, porém esse método ele causa bastante controvérsia aí na sua aplicação, né? E a gente tem, inclusive, várias formas de adaptar ele, ou seja, variar esse método para que a gente possa fazer com que o nosso aluno alcance os objetivos. Então, essa aula de hoje nós vamos falar sobre o método pirâmide, um dos métodos mais interessantes do ponto de vista de oscilação de cargas de treino, né? Ou seja, volume e intensidade, principalmente, quando a gente fala aí nos aspectos de manipulação das cargas de treino. Beleza? Certo aí, Luciano? Tranquilo? Então vamos lá. Né? Estão chegando aí. Vamos que enquanto eu faço a introdução, o pessoal vai chegando aí. Bom, então vamos falar sobre esse método aqui, né? Um método pirâmide, um método bem interessante. Particularmente falando, eu vou dar a minha opinião agora, né? Essa pirâmide, esse método pirâmide é um dos métodos que me agrada muito, porque a partir do método pirâmide a gente consegue fazer diversas manipulações de repetições, de séries, intervalo, enfim, né? Tudo que se refere aí aos aspectos de variáveis de manipulação de treinamento de força. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa live de hoje, né? A gente vai comentar sobre isso. Qualquer dúvida, claro, deixa no comentário aí, vocês sabem disso, né? Que a gente vai responder todos esses comentários aí. A ideia é a gente bater um papo aqui 1 hora, certo? Padrão. Inclusive, né? Boa tarde aí, Patrícia, esperando cair no sono. Caiu no sono, Patrícia? Não, né? Ainda bem que você acordou. Boa tarde, Noelson, né? Que bom que vocês estão voltando aí, né? A galera já parceiraça minha aí, pessoal que já é conhecido. Então vamos lá. Olha só. Semana que vem, deixa eu dar um recadinho importante para vocês, principalmente vocês que já estão aqui, que estão sempre nas lives, tá? Semana que vem eu não vou conseguir fazer live no sábado, porque eu estarei na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, vou ministrar um curso lá. Então eu não vou conseguir sábado. Eu vou ainda organizar essa semana para ver um outro dia para a gente fazer uma live, beleza? No outro sábado, que é dia 30, também não vou estar disponível. Eu vou para Campinas, São Paulo, então também não vou estar disponível, mas eu vou ver se eu consigo fazer a live no domingo, no dia 1º de maio, feriado também, certo? Então, fiquem atentos aí, Instagram, eu coloco no Instagram lá, a gente vai conversando por lá, beleza? Bom, olha só, vamos falar sobre o método pirâmide então? Vamos falar, né, o que interessa, essa live que interessa, vamos direto para o conteúdo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, né? Galerinha que me acompanha sempre aí, dá um like e se inscreve no canal, certo? Isso é muito importante para eu continuar trazendo esse conteúdo. Bom, pergunto para vocês, o que é o método pirâmide? Né? Qual é a premissa do método pirâmide? Qual é a base dele? Tá certo? O que nós podemos manipular dentro do método pirâmide. Então aqui eu desenhei uma pirâmide para vocês, né? Uma pirâmide de treinamento. Essa pirâmide aqui, ela, claro, é uma pirâmide com base aí, né, nas premissas do que é a literatura, oscilando intensidade e oscilando volume. Então vamos entender o que é essa pirâmide, tá certo? Boa tarde aí, Marcos. Esse método é voltado para corredor também? Marcos, a gente não vai falar de corredor, tá? A gente vai falar da musculação, não vai falar sobre corrida de rua, não. Olha só, o método pirâmide, ele preconiza o seguinte: existe o topo da pirâmide, ok? E existe a base da pirâmide. Essa base da pirâmide, ou seja, a quantidade de repetições que a gente pode trabalhar na pirâmide, ela não é determinada, ela não tem um número que nós vamos trabalhar especificamente. Aqui, inclusive, eu coloquei alguns números, né?
como forma para a gente estudar hoje, tá certo? Mas não significa que tem que ser assim, que é dessa forma. Ou seja, o número de repetições que eu posso trabalhar na pirâmide é ilimitado. É qualquer número. Eu posso trabalhar qualquer número na pirâmide. Então vamos começar por aí. Por que é importante a gente começar falando sobre isso? Porque a pirâmide, ela é basicamente o quê? A manipulação de volume e de intensidade. Basicamente isso, certo? Volume e intensidade. Então nós vamos falar sobre esses dois componentes da carga de treino. Lembrando que carga de treino é volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade. Né? Eu estou fazendo essas lives aí justamente para que você consiga entender principalmente os elementos da carga de treino. Aqui vamos falar sobre dois principais, né? Volume e intensidade. Só que tem uma coisa bem interessante que também a gente pode manipular na pirâmide de uma forma um pouco mais secundária, que não é tão discutida assim na literatura, mas basicamente a gente fala sobre esses dois, volume e intensidade, mas a gente também pode falar de uma forma um pouco mais secundária, porém importante, tá? Sobre a densidade. A densidade do treinamento. Então a gente vai brincar um pouquinho sobre isso também hoje, tá? Por que eu começo sempre falando sobre os componentes de carga de treino ou princípios de treinamento? Em primeiro lugar, porque tudo pode ser explicado pelos princípios de treino, qualquer coisa. Segundo lugar, se você entender corretamente o que é volume de treino, o que é intensidade de treino na musculação, estou falando da musculação agora, as coisas ficam um pouco mais tranquilas para você entender os próximos passos e assim também, claro, os métodos que são intensificadores e assim por diante, tá certo? Vão chegando aí, vão dando boa tarde, né, galera? Boa tarde, Ivanildo, lá do Rio Grande do Norte, né? Feliz Páscoa para você também aí, meu amigo, tudo de bom. E olha só, vamos lá. Por que a gente fala de volume e intensidade? Pergunto para vocês, olhando essa pirâmide aqui, que eu desenhei, né, com os meus dons artísticos aí, olha só, pelo menos ela tá, né, escalada, né? Tá um triângulo aqui desenhado bonitinho, é uma pirâmide, tá? Dessa forma que vem nos livros científicos, dessa forma que começou-se a se estudar. Primeiro que o método pirâmide é excelente para você quebrar, né, a barreira, inclusive isso é escrito no livro do professor Luiz Cláudio Bossi de 2014, se eu não me engano, tá? 2009, se eu não me engano. Quebrar barreira. O que significa isso? Quebrar a barreira entre volume e intensidade. Então, é um método bastante interessante para você oscilar volume e intensidade. Porque convencionalmente, né, a gente trabalha aí 3 séries de 8, 4 séries de 10, 5 séries de 6, a gente trabalha séries múltiplas. A pirâmide também é uma estratégia de séries múltiplas, tá ok? Por quê? Porque eu vou precisar fazer várias séries, vou precisar fazer mais de uma série para completar a pirâmide. Então, da mesma forma que não tem um número de repetições fechado, também não tem um número de séries fechado. O que eu preciso é entender qual é o objetivo do meu aluno para aí sim eu conseguir manipular melhor a intensidade e o volume de treino, tá certo? Bom, então vamos lá, olha só. Se a gente pensar nos parâmetros de volume e intensidade, aqui nessa pirâmide desenhada, o que é o volume na musculação se a gente olhar para essa pirâmide? Volume, olhando para a pirâmide somente, é o número de repetições. Então, o número de repetições é um parâmetro de volume, quantidade de trabalho a ser realizado. Volume, número de repetições. Fechou? Tudo bem até aí? Tranquilo de entender, né? Para quem já assistiu alguma live minha, algum curso meu, sabe que é tranquilo, já tá ninja nisso. Para quem é novo, se tem algum novo aí, vem que o negócio é bruto. Né? Então, número de repetições é volume, tá? Número de reps, volume, número de repetições. Então, uma repetição, 2 repetições, 3 repetições, 4 repetições, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, é volume de treino. O que existe dentro do método pirâmide é uma interdependência entre volume e intensidade, que é um dos princípios do treino. Basicamente, aí, de uma forma bem clássica e até já consenso na literatura, a gente tem 6 princípios do treinamento. Individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, especificidade e interdependência volume e intensidade. Além disso, que não é consensual para todos os autores, nós temos o princípio da motivação, princípio da manutenção e princípio da variabilidade. Então temos bastantes princípios aí para ser estudados na nossa área. Mas basicamente a gente sabe que o princípio da interdependência volume e intensidade se aplica à musculação. Isso significa então dizer que se o número de repetições é volume,
pensando, por exemplo, aqui no método pirâmide, basicamente para todos os métodos de treinamento, o que seria a intensidade? A intensidade é o peso do exercício. É o peso que você vai fazer um determinado exercício, a quilagem do exercício. Isso é intensidade, tá? Intensidade que nós chamamos intensidade absoluta, porque também temos a intensidade relativa, que é a intensidade de um RM. A intensidade de um RM, que é pouco aplicada à nossa realidade profissional, ela é muito pouco aplicada. Eventualmente, que um ou outro profissional trabalha com isso na prática, porque pesquisa é uma coisa, aplicação prática é uma outra coisa. Então, nós temos a porcentagem de um RM, que é uma forma de intensidade relativa, enquanto que o peso do exercício é uma intensidade absoluta. Beleza? Intensidade absoluta. Então, vamos lá. Olha só. Se o volume é repetições e a intensidade é peso, aonde entra a densidade? Que pouco se discute. Pouco se discute na literatura a densidade. Tem um outro livro só que fala, inclusive o meu livro eu falo sobre isso, meu livro Teoria e Prática da Musculação, eu abordo isso, né? O que é, por exemplo, a densidade no método pirâmide. O que significa densidade? Vamos lá. Densidade, meus queridos amigos, tá? É uma relação que existe entre o tempo sob tensão e o tempo da sessão. Isso é densidade. Então, tempo sob tensão, ou seja, o quão de tempo o seu aluno fica contraindo as musculaturas, ou você, se você treina musculação, fica contraindo as suas musculaturas pelo tempo da sessão. Isso é densidade. Ok? Então, se um aluno, na contagem, por exemplo, né, da minutagem, né, ou seja, dos minutos, o aluno ficou, por exemplo, 30 minutos sob tensão, 30 minutos contraindo as musculaturas, nos exercícios que você prescreveu, independentemente do tipo de treinamento e dos métodos de treino. 30 minutos. E ele ficou 60 minutos treinando o total da sessão, contando com os intervalos, né? Eu tenho uma densidade de 50%. Ok? Tranquilo até aí? Então, eu posso mexer na densidade do treinamento de duas formas. Eu posso mexer na densidade ou pelo tempo sob tensão ou pelo tempo da sessão. Porque um é numerador e o outro é denominador da continha. Se eu alterar qualquer uma das variáveis, eu altero a densidade final. Ou seja, o treino ele pode ser mais denso se eu aumentar o tempo sob tensão, tornando, por exemplo, um mesmo treino de 60 minutos com uma densidade de 75%, se por acaso o aluno ficar contraindo a musculatura 45 minutos. Então, o tempo da sessão é um aspecto que a gente não olha assim com tanto carinho na musculação, porque depende do tempo sob tensão. Eu posso ter um treino de 30 minutos mais denso do que um treino de 1 hora, porque o que importa é o tempo sob tensão. E a gente vem descobrindo cada vez mais, a gente que eu digo a ciência, os pesquisadores, né, que o tempo sob tensão é determinante para a hipertrofia, independentemente do tempo da sessão, ok? Para hipertrofia. Por quê? Porque para a força é um pouco diferente. A força, os treinos têm que ser menos densos. Por quê? Porque os intervalos têm que ser maiores, porque eu preciso fazer meu aluno mover mais intensidade, ou seja, mais peso absoluto. E veja que em nenhum momento eu falei peso como sinônimo de carga, né? Carga é tudo isso: volume, intensidade, densidade, frequência e também a complexidade. A densidade, então, nesse sentido aqui, quando a gente fala na pirâmide, é justamente o intervalo entre as séries, como o Luciano falou aí no chat. Muito bem, Luciano, isso aí. O intervalo, por exemplo, é o parâmetro de manipulação da densidade. Não só na pirâmide, claro, em todos os métodos, mas aqui a gente vai falar sobre o intervalo porque tem pirâmides com intervalos. Tá? A gente tem pirâmide crescente e decrescente de intervalo. Beleza? Tudo certo aí, então? Vamos lá? Partindo desse pressuposto, então, galera, está tudo certo aí, então vamos para cima, né? Partindo desse pressuposto, então, né, de quebrar essa barreira entre volume e intensidade, nós podemos trabalhar diferentes repetições com diferentes pesos ao longo de uma sequência de séries. Então, convencionalmente, né, a gente tem lá um número X de séries, que também é volume, ok? Séries e repetições na musculação é volume, peso do exercício, intensidade absoluta, ok? E aí o percentual de um RM, intensidade relativa. Então vamos pensar o seguinte, tá? Ó, eu vou desenhar aqui, ó, 4 séries,
tá? 4 séries, vou deixar aqui 4 séries. E agora eu peço para vocês aqui me ajudar a observar essa pirâmide com bastante cautela, ok? Seguinte, na literatura, quando a gente olha na máxima capacidade de realizar trabalho, o que significa isso? O máximo de mover peso, o máximo de fazer um exercício, uma concêntrica e uma excêntrica, com um peso qualquer. Isso para qualquer exercício, né? Seja um exercício de empurrar, seja um exercício de puxar, seja um exercício uniarticular ou monoarticular, seja um exercício multiarticular, tanto faz, né? Mover, puxar, empurrar, tanto faz. Fato é que quando você faz uma ação concêntrica e uma ação excêntrica e você não consegue fazer mais nada além disso, ou seja, apenas um movimento completo, nós temos aí o que chamamos de seu 1RM. Então tá aqui, 1RM. Esse 1RM, na literatura, significa o máximo de capacidade de mover, puxar, empurrar o peso naquele exercício. Isso nós chamamos de força absoluta. O que é força absoluta? Nesse caso aqui, máxima dinâmica. Por que máxima dinâmica? Porque é uma só. E por que dinâmica? Porque eu estou fazendo um movimento, ok? De concêntrica e excêntrica. Tanto faz o exercício. Shoulder, pode ser o bench press, pode ser o agachamento, enfim, tanto faz. Então, se nós olharmos para uma escala percentual, 1RM é o seu 100%. É o máximo de capacidade que você tem de mover, empurrar, puxar aquele peso naquele exercício. Então, 100% de 1RM é o máximo de peso que você pode fazer. Eu já fiz lives disso aqui no canal. Deve estar gravado aqui, deve estar gravado. Eu fiz uma live sobre a avaliação da força muscular. Como que você encontra esse 1RM, não necessitando, por exemplo, do teste de 1RM, porque para chegar nesse valor tem que fazer um teste. Só que esse teste ele não é um teste viável para a gente fazer no nosso dia a dia, do personal, do dia a dia do treinamento. Então a literatura avançou ao longo dos anos e conseguiu encontrar, né, identificar equações que você pode utilizar para estimar esse 1RM a partir de uma série submáxima, ou seja, com uma intensidade menor para que o número de repetições não precise chegar em uma, levando o aluno um pouco mais à segurança, né, não colocando o aluno assim tanto em risco, e também equações, tem várias equações científicas, então tem o crivo científico para poder fazer essa análise, né? Então tem aqui no YouTube, eu já coloquei essa live, eu já fiz essa live para chegar nesse valor. Então pode ser feito teste de 1RM, pode ser estimado por uma equação qualquer. Eu sugiro a equação de Brizek, tem a equação de O'Connor, que é boa também, tem pouco erro, mas a de Brizek é mais usada, né? Que é a equação que está na maioria dos livros e inclusive dos artigos científicos. Bom, então olha só, se uma repetição é o meu máximo, 2 repetições não é o máximo, né? Não precisa ser ninja para entender isso. Se uma repetição é o meu máximo, 2 repetições não é meu máximo, está um pouquinho abaixo do meu máximo. Nesse caso aqui, uma repetição. Ou seja, se uma repetição eu faço 100% do meu peso, o máximo que eu consigo fazer, 2 repetições eu vou fazer um pouco menos de peso. Porque para eu conseguir fazer 2 repetições, eu preciso tirar um pouquinho de peso. Por exemplo, aqui nesse caso, 98%. Ok? 98%. Se a gente olhar para essa faixa aqui, 8, 10, 12 repetições, que costumeiramente a gente prescreve os treinos com o objetivo final de hipertrofia, mas a gente sabe que a hipertrofia ela tem um range muito grande, né? Ela tem um range muito grande, ela vai oscilando até 30% de um RM, a gente consegue entender então que quanto maior o número de repetições, menor vai ser o peso. Então existe uma relação inversa entre volume e intensidade. Exemplo aqui, ó, na quantidade de 8 repetições, aqui ó, 8 repetições, é mais ou menos 80% de um RM. Por que mais ou menos? Porque quanto mais longe de um RM, mais impreciso vai ficando. Se a gente olhar aqui para 12 repetições, aqui já é 65% de um RM, 12 aqui ó. 20 repetições já é 40% de um RM. E assim sucessivamente. Quanto mais eu me aproximo de uma repetição, obviamente, que mais eu chego
no meu 100%. Então, a literatura, ao longo do tempo, né, nas investigações científicas, conseguiu mostrar que a hipertrofia ela tem um aspecto geral nisso aqui tudo. É possível hipertrofiar com 30% de um RM. Só que daí, quando passa de 15 repetições, o treino tem que ser levado até a falha muscular. Isso segundo as últimas diretrizes mais atuais, 2021, por exemplo. Então, tem que ter bastante cuidado, porque a falha não é para todo mundo. A falha ela é mais indicada para indivíduos do nível avançado para frente. Tá certo? Avançado, extremamente avançado. Então, não é qualquer um que pode fazer falha. Ou seja, por isso que para iniciante a gente toma bastante cuidado, né, com essa questão da falha muscular, porque para levar até a falha é necessário uma capacidade bioquímica e fisiológica e até mesmo, claro, motora, como por exemplo de coordenação motora, para poder executar um exercício com qualidade até a falha muscular. Então nem todo mundo tem capacidade de fazer exercícios até a falha. Beleza? Bom, dito isso então, né, que a porcentagem de um RM está vinculada com o número de repetições, isso é muito interessante do ponto de vista de manipulação, a gente consegue então observar que, eu vou deixar o 100% aqui, né? 100% eu vou deixar. Que a gente pode então oscilar isso dentro do mesmo conjunto de repetições. A gente consegue fazer isso. E de várias formas, inclusive. Dentro da literatura, vamos lá, eu vou escrever aqui para vocês para a gente trabalhar essas pirâmides aqui hoje, até pelo menos aí umas 3 da tarde, né? Mais uma meia hora de aula para a gente. Vamos lá. Nós temos a pirâmide crescente, ok? Nós temos a pirâmide decrescente. Nós temos a pirâmide truncada, e aí ela pode ser truncada crescente e pode ser truncada decrescente. Nós temos outros tipos de pirâmide também na literatura, tá? Como, por exemplo, a pirâmide espelhada. Como o próprio nome diz, a gente vai fazer um espelho dessas pirâmides, a gente vai fazer um conjunto de séries que seja igual de forma crescente e decrescente. Eu vou dar exemplo disso aqui, então fica tranquilo. E também nós temos pirâmide de intervalo. Que aí vem a densidade. Pirâmide de intervalo. Onde a manipulação vai ser na densidade do treino. Claro, além, né? Obviamente, além do peso e do número de repetições. Esses são os modelos mais encontrados na literatura. Só que, em termos de prática, né? Em termos de prática, o que a gente mais faz? Pirâmide truncada crescente e pirâmide truncada decrescente. Essas são as duas que a gente mais usa na literatura. Tudo bem, eu também faço isso. Hoje nem tanto mais, mas fazia muito. Usava o termo pirâmide crescente e decrescente. E tudo bem, tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Segue o teu jogo, segue a tua vida. Esse é um dos piores problemas que nós temos na área, entre tantos outros que a gente tem. Né? Como, por exemplo, usar peso como sinônimo de carga, carga como sinônimo de peso. Isso é mais grave. Agora, se você eventualmente falar, vamos fazer uma pirâmide crescente, uma pirâmide decrescente, e você acha, por exemplo, que isso aqui ó, é uma pirâmide crescente, tudo bem, até tolero. Eu até tolero isso, tá? Tá, mas Moa, isso aí não é pirâmide crescente? Não. Isso aqui é uma pirâmide truncada crescente. É diferente. Por que é diferente? Vamos lá. Na raiz, na essência do método, a pirâmide crescente, vamos falar dessas duas aqui, tá? Ó, crescente e decrescente, elas vinculam-se a um RM de alguma forma. Tá ok? Vincula-se em um RM de alguma forma. Então vamos com calminha para a gente entender bem essa parada aí, tá? Eu vou apagar aqui para não confundir. Primeiro lugar, pirâmide crescente. O que é uma pirâmide crescente? Vamos lá. Crescente ou decrescente está vinculado com o peso do exercício, que automaticamente vai modificar o número de repetições. Então, se a pirâmide é crescente, o que vai crescer? O peso. Ora, se eu partir da base da pirâmide até o topo da pirâmide, o que vai crescendo aqui? Se eu fizer, por exemplo, aqui uma flechinha, o que vai crescendo daqui para cá? Da base para chegar no topo da pirâmide. Quero chegar no topo da pirâmide. O que vai crescendo é o peso. Por que vai crescendo o peso? Porque o número de repetições está caindo. Ora, o peso que eu faço uma repetição é muito maior do que o peso do que eu faço 12 repetições, 11 repetições, 10 repetições. O 1 é máximo.
Beleza? Então eu quero que você entenda bem a teoria para a gente pegar a prática, certo? Então, o que está crescendo aqui? O peso. Então, quando você fala pirâmide crescente, nós estamos olhando para o peso do exercício, que automaticamente reflete na repetição. Uma pirâmide crescente, exemplo, seria isso aqui, ó. 5 séries. Exemplo, tá? Não precisa ser 5, pode ser qualquer número de séries. Tudo bem? Qualquer número de séries. Mas vamos pensar que essa pirâmide crescente seja assim, ó. Primeira série, 10 repetições. Intervalo de tantos segundos para a segunda série, vai aumentar o peso e vai fazer 8. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então eu tenho um intervalo aqui. Esse intervalo também pode ser manipulado, eu vou chegar lá. Eu vou chegar aqui, eu estou no primeiro ainda, vou chegar no final. Tá? Vou chegar didaticamente aqui no final. Tenho tempo ainda, eu vou chegar. Bom, se o seu aluno fez 10 repetições com um peso, vamos colocar aqui, tá? Eu vou deixar bem ilustrado aqui. 20 quilos. Ok? Tanto faz o exercício. Imagine o exercício que você quiser. 20 quilos. Ah, teve um intervalo agora. Um intervalo de 1 minuto, por exemplo. 1 minuto e meio, 2 minutos, 30 segundos, enfim. Tanto faz. Tá? Depois a gente vai chegar nisso também. Bom, se aqui eu fiz 10 repetições com 20 quilos, e o aluno vai diminuir o número de repetições, o que vai crescer? O peso. Então aqui eu posso aumentar o peso. Exemplo, 22 quilos, ok? 22 quilogramas. Então, a série subsequente, ela vai ser mais intensa, com mais carga? Não, com mais peso. Com mais peso. Peso é uma coisa, carga é outra coisa. Carga é volume, densidade, frequência e complexidade. Bom, e aí a terceira série, depois que descansou, vamos colocar 6 repetições? Bom, olha só, tá subindo aqui, né? Ó, tá subindo, 10, 8, 6. Beleza, vamos colocar aqui quanto? 24 quilos? Pode ser? Pode ser. Por que que pode ser? Porque depende se eu vou levar até a falha ou não. Exemplo. Se eu for levar até a falha, eu posso colocar um pouco mais para fazer o aluno chegar em 6 com falha. Porque a pirâmide, ela também pode ser com falha ou sem falha. É um método bem versátil, né? Isso que é bacana. Com falha ou sem falha. É um método bem versátil. E aí, nesse sentido, a gente consegue manipular isso também. Né? Exercícios que a pirâmide vai ser com falha, exercícios que a pirâmide vai ser sem falha, como, por exemplo, no aluno avançado, se eu quiser fazer isso. Mas vamos chegar aqui, tá? Vamos continuar aqui no raciocínio. Beleza, descansou da terceira para a quarta série. Vamos fazer aqui 4 repetições. Concorda comigo que na linha do raciocínio, esse exercício agora vai ser com mais peso, né? Essa série com mais peso. Exemplo 26. Exemplo aí básico, tá? Faltou uma série. Descansa novamente. Agora, nessa última série aqui, ela tem que ser com uma repetição. Ok? E aí, essa repetição, ela é máxima, 100%, e aí a gente vai colocar o peso que é necessário para o aluno fazer apenas uma repetição. E isso é pirâmide crescente. Isso aqui é uma pirâmide crescente. Então a gente matou essa pirâmide aqui, ó. Essa é a pirâmide crescente, aonde o peso cresce, o número de repetições diminui ao longo das séries, tem-se os intervalos que você pode manipular e bate em uma repetição. Então, para ser considerado crescente, tem que chegar em uma. Mas na raizeira mesmo do método, né, assim, na academia, a gente fala que o crescente é 10, 8, 6. Tudo bem, tranquilo. O termo correto é truncada crescente. Já vou chegar lá. Ah, eu quero que vocês vão pegando passo a passo aí. Alguma dúvida quanto à pirâmide crescente e a sua essência? Chat, perguntas. Nas academias, professor, é comum a truncada. Perfeito, Luciano. É isso mesmo. Mais comum é truncada, exceto treinos de força ou alunos avançados, que são minorias, né? São a nossa pequena parcela de alunos, daí dá para colocar uma crescente ou decrescente. Ou seja, não tem número estipulado de repetições. Vai até a falha, na truncada as repetições são fechadas. Não é bem assim, Patrícia. Sim, ó, tá? É assim. Vamos ver se eu entendi o teu comentário, tá? Não tem número de repetições estipulado. Isso mesmo. Show de bola. Tá? Show de bola. Não tem número de repetições estipulado. Sim. A questão da falha ou não falha, tá? Isso é uma opção do professor. Não é que um tipo de pirâmide tem que ir com falha. Não é isso. Tá? Não é isso. E o outro não é com falha. Não. Você pode fazer toda essa pirâmide aqui, Patrícia,
e time todo que está aí assistindo. Toda essa pirâmide aqui, Patrícia, com falha. Você pode fazer toda ela com falha. Toda ela com falha. Tá? Toda. O que é necessário é que essa aqui seja com falha, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Porque é uma repetição. Beleza? Tudo certo? Bom, se a pirâmide crescente, o que vincula-se a essa crescente é o peso, o que é a decrescente? O que é a decrescente? A decrescente é o contrário, né, galerinha? Então agora eu vou sair do topo da pirâmide e ir para baixo. Vou lá para a base. Então, se a crescente o peso cresce, a decrescente o peso decresce. Né? Ora, temos um Sherlock Holmes na casa. O peso decresce. Então, se eu for pegar, por exemplo, uma pirâmide truncada, uma pirâmide decrescente, utilizando o que é a essência da literatura, eu tenho que já partir de uma repetição. A primeira série é uma repetição. A primeira série. Depois eu vou dar um intervalo, que isso é estipulado pelo professor, prescrito pelo professor, e aí eu vou tirando peso e permitindo que o aluno execute repetições. Exemplo, segunda série pode ser 4 repetições. Descansa, terceira série, depois de diminuir o peso, posso fazer aqui 8 repetições. Descansa, diminui o peso e fecha com 12 repetições. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4 séries em pirâmide decrescente. Por que decrescente? Porque eu comecei com uma repetição, eu comecei com o máximo de trabalho que eu posso fazer naquele exercício, intervalos entre as séries, estipulado pelo professor. Esse intervalo mexe aonde? Aonde que mexe? Qual componente de carga que o intervalo mexe? Qual componente de carga de treino que o intervalo mexe? Densidade. O intervalo mexe na densidade do treinamento. Beleza? Então, essa pirâmide aqui, ó, vamos supor, tá? Vamos lá. Essa pirâmide aqui, a primeira, com falha, porque é uma só, né? Vai fazer um movimento só. Depois aqui, ó, sem falha. Terceira, sem falha. E quarta, sem falha. Tudo bem? Tranquilo? Sem falha. Dá para usar as repetições em reserva, já expliquei isso aqui para vocês muitas vezes. Quem acompanha eu aí já sabe, quem me acompanha, perdão, né, uso errado aí do pronome. Quem me acompanha há muito tempo, já fiz explicações sobre escala de repetições em reserva. Quem tem meu livro, vai lá no livro, abre a página lá sobre controle da intensidade, lá na página do controle da intensidade, vai encontrar repetições em reserva lá, certo? Então eu posso fazer aqui, ó, com uma repetição na reserva em todas as 3 séries subsequentes. Beleza? Bom, e tem mais uma outra coisa. Se eu for mexer na densidade, essa pirâmide eu posso fazer com um intervalo de 2 minutos entre todas as séries, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. 2 minutos. Ok? Se eu fizer com 2 minutos essa pirâmide toda aqui num exercício qualquer, por exemplo, supino, remada, puxador, stiff, leg press, cadeira extensora, tanto faz, qualquer exercício. Claro, principalmente se for essa pirâmide, tem que pensar na segurança do exercício, porque vai ter uma repetição a ser executada, tudo bem? Olha só, 2 minutos. Aqui eu vou ter uma densidade X. Ou seja, eu não sei qual que é a densidade porque eu não estipulei qual é a velocidade da ação muscular. Aí que tá. Como assim? Sim, cara, sim, ó. Quantas repetições o aluno vai fazer nessa pirâmide toda aí, tá? Por isso que a musculação não é algo simples não, cara. A musculação é uma ciência, inclusive matemática, tá? Olha só, quantas repetições o aluno vai fazer nessa hipotética pirâmide? 1 mais 4, 5 mais 8, 13 mais 12, 25. Então tem 25 reps para completar aqui. Essas 25 repetições, se você pedir para o aluno fazer 1 segundo concêntrica, 2 segundos excêntrica, que é o básico que a gente trabalha aí, 3 segundos cada movimento completo, 3 segundos, essa pirâmide no total vai ter 75 segundos sob tensão. Então, quando o aluno estiver fazendo lá 4, 8, 12 e fechar a pirâmide e a gente calcular o tempo sob tensão, aproximadamente, se você estabeleceu 3 segundos, 3 vezes 25, 75 segundos. 75 segundos é 1 minuto e 15. Só porque aqui eu tenho 2 minutos de intervalo, então eu tenho que contar os intervalos e o tempo que o indivíduo estava contraindo a sua musculatura. Então, quando eu calcular a densidade, como que vai ser a conta da densidade?
vai ser 75 segundos, que foi o tempo sob tensão. Isso se o aluno estiver contraindo a musculatura 3 segundos para cada movimento completo, né? 3 segundos por aí. E aí eu vou ter que contar esses mesmos 75 segundos, que faz parte do tempo, o tempo está correndo, e mais os 2 minutos de intervalo. Então são 2, 4, 6 minutos de intervalo. 6 minutos de intervalo, 6 vezes 60, 360. 360 mais 75 vai dar 435. Eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. 75, agora estou sem calculadora aqui para fazer, mas se você quiser fazer, faz agora. 75 dividido por 435 segundos. O que é esses 435 segundos? É o tempo total levado para fazer a pirâmide. Nesse exemplo hipotético aqui. Agora, se eu diminuir o intervalo para 1 minuto, essa densidade vai diminuir, né? Aliás, a densidade vai aumentar. Por quê? Porque o tempo da sessão aqui, ó, o tempo vai ser menor do que anteriormente. Então, eu não mexi no peso, eu não mexi nas repetições, ambos são componentes de carga. Em qual componente de carga que eu mexi? Na densidade. Isso é carga de treino. Isso sim é carga de treino. Eu não mexi no peso, não mexi nas repetições, não mexi no número de séries, eu apenas mexi no intervalo. O que eu manipulei? Eu manipulei o componente de carga chamado densidade. Eu manipulei este componente de carga. Aqui eu manipulei a intensidade e o volume ao longo das séries e aqui eu manipulei a densidade. Ok? Show de bola, né? Bom, aí nós completamos as duas pirâmides clássicas da literatura, que é a pirâmide crescente e a pirâmide decrescente. Ok? O que mais podemos falar então nessa aula de hoje aí? Alguma dúvida por enquanto aí, galera? Tudo certo? Tudo tranquilo? Show! Sem dúvidas? Maravilha. Então vamos lá. Agora vamos para de fato o que a gente faz nas salas de peso, né? O que a gente faz com os nossos alunos de personal, que são as pirâmides truncadas. O que é a pirâmide truncada, meu povo? A pirâmide truncada é você selecionar uma faixa de repetições que esse 1RM aqui não entra. Ok? Essa é a pirâmide truncada, é o que a gente faz. Então, por exemplo, eu quero que o meu aluno trabalhe nesse ciclo de treinamento, um exemplo, tá? Estou aqui hipotetizando, estou na frente da minha planilha, na frente da minha prescrição, eu quero que o meu aluno, nessa semana, trabalhe um range de repetições aqui entre 10 e 4, ok? 10 e 4, aqui, ó. 10 e 4 repetições, 4 e 10 repetições, nessa margem aqui, 4 a 10. Tudo bem? Quero trabalhar intensidades mais altas, volumes menores, certo? Posso fazer uma truncada para baixo também. Posso querer, depois num outro ciclo, isso se chama periodização, né? E aí vai para o outro ciclo de treino. Eu posso fazer no próximo ciclo entre 6 e 12. No terceiro ciclo, entre 8 e 20. Eu estou fazendo uma periodização linear, né? Porque eu estou fazendo a redução da intensidade e aumentando o volume. Mais especificamente falando, esse exemplo que eu acabei de falar para vocês agora é uma periodização linear reversa, né? Então aqui no YouTube também tem um curso que eu ministrei de 4 horas, está gravado ainda, está quase chegando em 15.000K já, né? 15K, né? 15 mil visualizações, que é o curso de periodização, está gratuito aqui no YouTube. Aproveita porque ele vai fechar em breve, tá? Aproveita, vai lá e assiste, certo? Deixa eu dar uma alongada aqui que vai se cansar já. Ó, vamos falar então sobre isso, pirâmide truncada. Pirâmide truncada, meus queridos amigos, então matamos essas duas aqui, né? Ó. Foi. Pirâmide truncada crescente. O que é truncada? Você cai fora de um RM. Caiu fora. Caiu fora. Então agora a gente não vai vincular um RM. Nós vamos selecionar uma faixa de repetições que esteja dentro dessa pirâmide, porém não vinculada com um RM. Então, pirâmide truncada é qualquer pirâmide que possa ser colocada até 2 repetições, porque é um número que é anterior ao número 1, 2, ou posterior, né, se você pensar em progressão. Mas pensando em termos de volume, o 2 está atrás do 1, né, não na frente do 1. O 1 é o máximo, é o contrário. Tá? Olha só, vamos fazer uma pirâmide truncada crescente. Vamos fazer uma pirâmide truncada crescente com 3 séries. Ó, 3 séries. Pirâmide truncada crescente. 3 séries. Bom, se ela é crescente, o que tem que crescer? O peso. Isso é base do princípio da interdependência volume-intensidade. Então, o peso tem que crescer. Eu, na minha periodização, estipulei 10 a 4 repetições. Eu quero trabalhar essa margem de repetições. Não precisa ser em todo exercício.
tá? Eu vou dar um exemplo disso agora, tá? Ó, primeiro exercício, ok? 3 séries. Primeira, 10. Descansa, 9. Terceira, 8. O aumento do peso vai ser bem pequeno, né? Por que vai ser bem pequeno? Porque a diferença de repetições é apenas uma. Então, se eu quero, por exemplo, fazer o meu aluno trabalhar com 1 a 2 repetições na reserva. O que isso significa? Que o aluno vai fazer 10, mas na verdade ele poderia fazer 11 ou 12, porque é 1 a 2. Então é antes da falha um pouquinho. Tá certo? Beleza até aí? Tranquilo. Bom, vamos lá. Ó. Tem pergunta aí no chat? Tem. O Helder pergunta, como eu relaciono a manifestação da força do micro com a pirâmide? Exemplo. Esse micro, a manifestação de força é 10 RM. Qual é o range da pirâmide? Se você quer força, Helder, aí você tem que partir lá para o exercício que seja com capacidade máxima, então tem que ter falha, ok? 1 repetição antes da falha no máximo, e aí a força, a literatura sugere até 4 repetições, tá? 4 repetições, então você vai trabalhar com intensidades aí entre 90 a 100% de 1 RM, certo? E não 10 RMs, porque 10 RMs já é a intensidade aí de 75%, ele está abaixo das capacidades de força. Não significa, tá, Helder, que se você fizer treinos com pirâmides, por exemplo, como essa que eu coloquei aqui na tela agora, aqui ó, no quadro, né? Agora, o aluno não desenvolva força. Ele vai desenvolver força, certo, garoto? Ele vai desenvolver força. Porém, se tu quer focar mesmo na força, fazer com que o aluno desenvolva força, para responder a tua pergunta, eu dou sequência já. Uma pirâmide, por exemplo, de acordo com essa pergunta que você me fez aí, ó, 5 séries, tá? Uma pirâmide truncada crescente, 5 séries. 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui é um exemplo de pirâmide truncada crescente para manifestação de força. Show? E aí você vai trabalhar bem a velocidade da ação muscular, né? E assim por diante. Respondida a pergunta do Helder, então, qualquer coisa deixa outra pergunta aí, tá, Helder? Se não ficou claro, por favor, deixa aí no chat que a gente esclarece. Bom, vamos lá. Vamos imaginar então que o primeiro exercício tenha sido assim, 3 séries, 10, 9 e 8. Intervalo, eu vou começar a colocar os intervalos, porque a gente já vai chegar na pirâmide de intervalo, né? Então eu vou colocar o intervalo aqui de 60 segundos. Belezinha? Aí, ó, belezinha. Show de bola, belezinha. 60 segundos, tranquilo? Segundo exercício, tá? Na minha sessão de treino. Tanto faz qual é a musculatura, tanto faz. Imagina o que você quiser aí na sua cabeça agora. Pode ser a musculatura de peitoral, musculatura de dorsal, membros inferiores, enfim. No segundo exercício, eu vou continuar trabalhando, né? A pirâmide crescente truncada, né? Truncada crescente, e eu vou fazer 3 séries. Só que agora a pirâmide vai ser 8, 6, 4. Também com 1 a 2 repetições na reserva. Intervalo eu vou deixar padrão, tá, galera? Porque isso aqui você pode manipular também de exercício a exercício. 60 segundos, show? Show de bola? Tranquilo? Ó, aí eu tenho aqui, ó, primeiro exercício, 3, 10, 9, 8. Segundo exercício, 3 séries, 8, 6, 4. Tudo crescente, né? Então, em cada série vai ter diferença no peso. O peso vai aumentar neste exemplo aqui. Vai aumentar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Eu tô dentro do range que eu tinha previsto na minha periodização? Tô, tá aqui, ó, 4 a 10. Ó, o 4 apareceu aqui e o 10 apareceu aqui. Beleza? Então não precisa fazer em todo exercício, eu posso manipular. Esse exercício, às vezes, é aquele exercício que o aluno gosta de fazer com peso, eu já aproveito e faço isso. Esse exercício aqui é um exercício que o aluno tem dificuldade de sustentar o peso, ou seja, fazer repetições com um peso submáximo, eu faço mais repetições ao invés de fazer menos, porque aqui, ó, o volume é 27, né? 10 mais 9 é 27, certo? E aqui, qual é o volume? O volume aqui, ó, 8 mais 6 dá 14, mais 4 dá 18. Então, tem uma diferença aqui de praticamente 33% do número de repetições. Então, isso tem que ter bastante cuidado também, né? Tranquilo? Agachamento, vamos lá. Helder, agachamento 3 de 10, leg 3 de 10, cadeira extensora, eu quero usar a pirâmide. Como seria? 3 séries de 10, 8, 6? Isso aí, garoto. Pirâmide. Que tipo de pirâmide é essa aí, cara? Vamos lá. Que tipo de pirâmide é a 10, 8, 6? 10, 8, 6 é uma pirâmide truncada crescente. Show de bola, é isso aí. Aí você manipula o peso ao longo das séries. Isso aí, show! E eu vou seguindo, né? Terceiro exercício. Aí posso trabalhar, por exemplo, aqui, ó, 10, 8, 6.
né? 1 a 2 na hair, intervalo 60 segundos. E assim vou caminhando pela prescrição do exercício físico. Posso trabalhar diferentes pirâmides nos diferentes exercícios. Posso padronizar a pirâmide e fazer igual em todos os exercícios? Pode. Inclusive, a gente fala isso disso como pirâmide... Desculpe, perdão. A gente fala isso como periodização piramidal. É quando eu vou trabalhando pirâmides fixas ao longo dos ciclos de treino. Então, por exemplo aqui, né? Se você fosse completar uma semana de treino com pirâmides só 10-8-6 na primeira semana, né? 10-8-6 em todos os exercícios, em todos os treinos, em tudo. Na segunda semana, o aluno não vai fazer mais 10-8-6. O aluno vai fazer agora, por exemplo, 8-6-4 na segunda semana. 8-6-4. Primeira semana, 10-8-6. Segunda semana, 8-6-4. Periodização piramidal. Isso é chamado de periodização piramidal. Beleza? Tranquilo quanto à pirâmide truncada crescente. Tá gerando dúvidas aí? Então, ó, foi a pirâmide truncada crescente também. Já é. Enquanto eu apago aí, vai deixando dúvidas. Vamos lá que eu vou lendo para vocês aqui. Vamos lá. O aumento de carga fora em torno de quantos? 20 ou 40%. Aumento de peso? Aumento de peso, né, Patrícia? Aumento de peso ele vai ser adequado à quantidade de repetições que o aluno precisa fazer se for com falha ou sem falha. Ok? Por isso que é muito importante você observar bem isso, tá? Tua pergunta é muito boa porque é o seguinte. Eu vou explicar ela no quadro aqui. Vamos supor que você pediu para um aluno fazer 10 repetições. Tá? 10 repetições. Tanto faz o exercício. O exercício não faz tanta diferença assim. Essas 10 repetições, ela precisa ser feita com um peso. Né? Qual peso vai ser essa quantidade de repetições? Bom, isso depende do nível do aluno, depende de quem é o aluno, depende da condição, depende de uma série de fatores. Mas vamos imaginar, tá, que o aluno executou um exercício qualquer com 20 quilos. Ok? E o aluno fez esses 20 quilos com uma repetição em reserva. O que significa isso? Significa que o aluno fez 10, mas na verdade ele poderia fazer quantas? 11, porque ele tem uma repetição na reserva, ele tem um de reserva, ele tem um no tanque, ele tem um de combustível ainda, ele tem um grãozinho de combustível. Então ele poderia fazer 11. Como que eu sei isso? Você tem que perguntar para o aluno. Se você não perguntar para o aluno, não tem como saber. Você coloca 20 quilos, exemplo, né? Colocou 20 quilos, o aluno fez lá o exercício. Acabou o exercício, olha para o aluno ou para a aluna e pergunta: quantas repetições a mais você poderia fazer? O aluno vai te responder. Ah, professor, eu poderia fazer mais umas 3. Mais umas 3 repetições, 3, 4 repetições. Que inclusive é uma grande limitação da escala de repetições em reserva. Ela pode ser pouco precisa dependendo do aluno, porque o aluno, professor, eu poderia fazer 3 mais 6. Tá, mas peraí, 3 ou 6? É o dobro de diferença. Um é metade do outro. Eu poderia fazer umas 4, já mudou. Tem aluno que é assim, tá? Ele fala assim. Tem aluno, principalmente quanto maior é o nível do aluno, mais preciso ele é. Ele vai dizer, não, Moacir, eu fazia mais 2. Tranquilo. 3 não? Aí eu sempre pergunto. Quando o aluno ele precisa para mim, né? Quando ele dá com precisão, Moacir, eu poderia fazer com mais 2 repetições. Aí eu pergunto, 3 não? Aí ele diz, não, 3 não. Então é 2 mesmo. Ou seja, se a minha proposta como profissional era fazer esse aluno fazer 20 quilos num exercício qualquer com uma repetição na reserva, e ele disse que podia fazer mais 2, então na próxima sessão de treinamento eu já vou ter que arrumar esse peso. Não vai ser 20. Vai ter que ser um pouquinho mais, como por exemplo 22, como por exemplo 23, como por exemplo 25, dependendo do aparelho, né? Porque às vezes o aparelho só pode de 5 em 5, né? Na bateria de peso, enfim. Por que isso? Porque se eu aumentar o peso, ele vai diminuir a capacidade de realização de trabalho dele, quem sabe na próxima ele diz, não, agora sim, agora eu faria mais uma só. Isso eu arrumei de exercício a exercício. Agora, o que você está perguntando, Patrícia, é isso aqui, tá? O que você está perguntando é isso aqui. Eu sei que é isso. Vou ser prepotente e dizer que eu sei que é isso. Vamos supor que você prescreveu o exercício tal com 20 quilos para uma repetição na reserva e o aluno disse, Patrícia, realmente,
Só faria mais uma. Show de bola. Só porque a próxima série não vai ser 10. Você está trabalhando uma pirâmide truncada crescente. Você quer que o aluno faça 8 repetições. Correto? Aí é a tua pergunta. Quanto que eu aumento de peso do 20 para agora? Essa é a tua pergunta. Para que continue com uma repetição na reserva. Essa é a tua pergunta, Patrícia. Tua pergunta é essa aí, certeza que é. Quanto que eu aumento agora? Bom, o aumento que você tem que fazer é o aumento para o aluno ficar uma repetição na reserva. Esse é o aumento. Aí o seguinte, se a gente utilizar a escala da pirâmide, 10 repetições, tá, é em torno de 75% de um RM. Só que fica muito difícil de a gente precisar isso. Por que fica muito difícil a gente precisar isso? Precisar no sentido de precisão, tá? Não necessidade, de precisão. Porque quanto mais longe de um RM, mais difícil é precisar a quantidade de peso que tem que ser feito. Um RM é tiro e queda, é uma e pronto, acabou. Então é em torno de 75%. 8 repetições é em torno de 80%. Então, teoricamente, você teria que fazer um aumento aí de 5%, 10%. Teoricamente, para se garantir. Então, vamos imaginar que aqui fosse, por exemplo, um exercício de supino. Supino reto com barra, beleza? Supino reto com barra. O aluno bateu 20 kg. Pode ser um aluno iniciante, né? 10 quilinhos, nem dá 10 kg cada lado, porque a barra pesa 10. Vamos colocar outro exercício então, supino não. Vamos colocar rosca bíceps na barra, uns 8 quilos cada lado, mais ali uns 4 quilos da barra, 4 a 5 quilos, tá? Em um aluno intermediário. Pensa assim. Quanto que você teria que aumentar? Você teria que aumentar 5 a 10%. Bom, 5 a 10% de 20 vai dar ali uns 22 quilos. No caso do exercício de rosca bíceps, né, olha, flexão de cotovelo, você ia aumentar lá uns 2, 3 quilos no máximo. Vai colocar um ovinho frito, eu gosto de falar que a anilha de 1 kg é ovinho frito. Você coloca um ovinho frito de um lado, um ovinho frito do outro, o aluno bate 8 repetições, com repetição na reserva. Tá, e vamos supor que o aluno, quando você completou a série de 8, o aluno falou para você que, Patrícia, eu faria mais 2, na verdade. Então, o peso estava leve. Ou aqui ele deu migué para ti. Né? Aqui ele deu migué. Então, por isso que, independentemente se você é personal trainer ou professor de sala de pesos, né, professor de musculação, que você atende 30, 40 alunos em 5 minutos, né? Eu sei porque eu já fiz muito isso. A conversa é muito importante. Porque o aluno dá migué. O aluno, ele dá migué. Que é a pior mentira que a gente pode contar, para nós mesmos. É a auto-mentira, é a pior mentira que tem. O cara se engana. E aí não alcança o objetivo, mas ele está se enganando. Ele está lá fazendo 20 quilos para 10 repetições, mas se você entrar com esse escala de repetições em reserva, ele vai dizer assim, faria mais umas 10. Então esse peso aqui está 30% de um RM, pô. É muito baixo. Você tem que fazer adequado. Veja, tem que estar adequado à necessidade do aluno. Beleza? Se o treino for baseado em repetições em reserva, a PSE acaba sendo menor, correto? Nisso, a carga interna acaba sendo menor. Não tem problema? Helder, vamos lá. Preciso raciocinar a tua pergunta aí. Tu está dizendo como parâmetro de controle de intensidade, né? Bom, Helder, é o seguinte, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é um baita tirambaço no pé você utilizar repetições em reserva como controle de carga interna. Tá? O que o Helder está perguntando, cara, me desculpe, foge um pouco da nossa aula aqui, tá? Mas tem vídeos aqui no YouTube sobre controle de carga interna. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, inclusive lives sobre isso, cursos também. Pode ser que a gente organize uma live sobre isso, só sobre isso, para a gente comentar sobre isso, tá? Mas respondendo a tua pergunta, até para não deixar o pessoal muito boiando aí, para quem não entende, né, controle de carga interna, Helder, eu não sugiro fazer controle de carga interna pela repetições em reserva. Eu sugiro você fazer pela PSE. Principalmente pela PSE de Omni. Ok? Por que eu sugiro você fazer isso? Por que eu sugiro? Porque é muito mais fácil de você acertar a Omni depois do treinamento do que você previamente estipular repetições em reserva. Tá? Se você quer que o teu treino seja todo ele em 2 repetições em reserva, todo ele em 2 repetições na reserva, que é a escala 8, né? Você quer que essa aqui seja a escala 8. Essa escala que faça parte da multiplicação no final da carga interna. É isso que você quer. Você está perguntando isso. Você pode dar um tiro no teu pé. Porque vai ser muito difícil o aluno fazer todos os exercícios com 2 na reserva. Vai ter exercício que ele vai fazer até a falha, vai ter exercício que ele poderia fazer 3 ou 4. Aí essa tua 8 aqui te bagunça.
Ela te acaba com o teu planejamento. Agora, se você espera 10 minutos, 30 minutos depois do treino e pergunta como foi a sessão de treino usando a Omni, aí ele vai dizer, professor, Helder, foi difícil 8. Aí sim, você usa 8, tá? Eu perguntei sobre a ré porque eu estou acostumado a usar a equação de apply para estimar um RM e usar as porcentagens para prescrever o peso do exercício. Tá, então aí você está falando de prescrição de carga externa, não de carga interna. Tá? Carga interna é o produto entre volume, que é o número de repetições séries, ou o tempo sob tensão, você vai escolher um dos três e multiplicar pela percepção subjetiva de esforço da sessão ao final do treino. Isso é carga interna. Carga externa, que é o que você está fazendo, por exemplo, usar a equação de Apply de 1995 e estimar o percentual de um RM e assim orientar o aluno aos devidos pesos, né? Isso é carga externa. Show de bola? Perfeito. Só que é carga externa, não interna. Beleza? Porque carga externa é o que você prescreve. Carga interna é o que o aluno sente em relação à prescrição que você fez, como, por exemplo, em base dos percentuais a partir de uma equação de estimativa de Apply. Beleza? É sim. É sim o que, Patrícia? O que é sim aí? Ah, a pergunta, né? A pergunta. Provavelmente acertei a tua pergunta. Vamos lá, galera. Uma dúvida aí? O que faltou para nós? Pirâmide truncada decrescente e a pirâmide de intervalo. Né? Tem a espelhada também, mas eu vou deixar por último, tá? Nosso tempo está acabando. Vamos lá. Como que seria uma pirâmide truncada decrescente? Vou fazer com uma outra cor. Vamos fazer com uma cor. Vamos fazer com uma cor diferente aqui, um rosa. Vamos lá, um rosinha aqui. Ó. Primeiro exercício, tá? Vamos pensar do seguinte: 4 séries. E eu quero trabalhar no ciclo de treino um range que vá de repetições. Vamos lá, me ajuda aí. 12 e 6, que tal? Entre 12 e 6. Então eu quero trabalhar aqui, ó. 12 e 6. Só que agora o negócio vai ser para cá, né? Decrescente. Por que truncada? Porque está longe de um RM. Por que decrescente? Porque agora eu vou começar com mais peso e vou diminuindo o peso ao longo das séries. Então, exemplo. Primeira série, 6 repetições. Segunda série, 8. Terceira série, 10. Quarta série, 12. Fechou? Intervalo. 60 a 90 segundos. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma margem de intervalo um pouquinho maior. Segundo exercício. Continuando trabalhando essa proposta aí, né, de repetições que vá entre 6 e 12, sendo truncada decrescente. Vamos lá, vamos pensar aí, ó. Vamos colocar aqui 3 séries. 3 séries. Primeira série, 6. Segunda série, 9. Terceira série, 12. Fechou? Fechou. Então veja que meu aluno, ele vai trabalhando diferentes faixas de repetições ao longo do exercício. Legal, né? Porque daí eu consigo fazer meu aluno trabalhar toda essa oscilação de volume e intensidade ao longo dos exercícios. Mas eu poderia fechar a pirâmide, poderia fechar, deixar ela padrãozinha para todos os exercícios, se você trabalha com muitos alunos e quer uma coisa mais prática? Sim, você pode trabalhar, por exemplo, ó, vou até colocar aqui, ó, primeiro ciclo de treino, ok? Vamos supor que seu aluno treine 3 vezes na semana. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente, coloquei aqui no canal, um vídeo gravado, sobre musculação time efficient. Confere lá, né, como você pode potencializar o tempo do aluno nos exercícios. 3 vezes por semana, né? Vamos supor aí segunda, quarta e sexta-feira. Você pode fazer o aluno trabalhar apenas em pirâmide truncada decrescente. Todos os exercícios que o aluno vai fazer serão em 3 séries de 8, 10 e 12. Pronto. Eu fazia isso quando era professor de musculação. Fazia muito isso. Muito. Aí eu não fazia, claro, né, só no primeiro ciclo. Já usava ali, às vezes o aluno... Aí tinha aquele esquema, né, de você reter aluno, né, de fazer o aluno pagar mensalidade. Aí colocava o mesociclo de 4 semanas, né, que dava certinho um mês, para não pagar mensalidade e tal. Eu não ganhava nada mais, né, quem ganhava era o patrão, né. Mas enfim, fazia lá 4 ciclos de treino e ó, nesse mês, o senhor, a senhora, a senhorita vai trabalhar pirâmide truncada decrescente, 3 séries, 8, 10, 12. No outro mês, agora nós vamos inverter, trabalhar a pirâmide truncada crescente, vai ser agora 12, 10, 8. E aí, conforme, né, a minha estrutura e como eu podia atender os alunos, eu fazia dessa forma. Era uma periodização piramidal, ou seja, eu estava trabalhando a oscilação da intensidade do volume dentro do próprio ciclo ao longo do ciclo de treino. Então, fazia isso sendo professor de sala, atendendo 30, 50 alunos. Beleza?
Tranquilo quanto a pirâmide truncada decrescente? Facinho, né? Se pegou a primeira crescente, o resto vai tudo de boa. Bom, e aí temos duas pirâmides mais específicas, né, galera? Que é a pirâmide espelhada e a pirâmide de intervalo. Tem um outro método, até caiu uma caneta aqui. Tem um outro método que surgiu a partir do método pirâmide. E eu vou ter, se der tempinho, putz, já estourei o tempo, cara. Mas vamos lá, vou ficar com vocês aqui. Mais 15 minutos, ó. Vamos lá. Pirâmide de intervalo. Como que é essa pirâmide de intervalo? Vamos pensar o seguinte, tá? 4 séries. E você quer trabalhar essas 4 séries com 10 repetições, ok? Na faixa de 10 repetições. Então são 4 séries de 10 repetições. Vamos pensar que essa pirâmide você vai trabalhar sem falha, ok? 1 a 2 repetições na reserva. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com um foco como se fosse estímulo, né? Estímulo. Porque, por exemplo, treinos regenerativos, você vai utilizar repetições em reserva escala 4, escala 5, né? Que são treinos leves. Você pode trabalhar até com volumes maiores, mas a percepção subjetiva de esforço do aluno tem que ser menor porque é um treino regenerativo. Beleza? Bom, olha só. Como que seria uma pirâmide em relação ao intervalo? Bom, concorda comigo que aqui, ó, eu vou ter 3 intervalos. Da primeira para a segunda série. Beleza? Eu vou ter o intervalo da segunda para a terceira série. Ok? E eu vou ter o intervalo da terceira para a quarta série. Não vou ter isso? Vou ter isso, né? Se são 4 séries, eu vou descansar, o meu aluno vai descansar 3 vezes. Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Como que seria uma pirâmide, por exemplo, crescente de intervalo? O intervalo vai diminuir. Exemplo, a primeira para a segunda série, o seu aluno descansa 90 segundos. Da segunda para a terceira, o aluno descansa 60 segundos. Da terceira para a quarta, o aluno descansa 30 segundos. Isso, para alguns autores, é pirâmide. Por que é pirâmide? Porque eu estou reduzindo o intervalo. Eu estou reduzindo o intervalo em qual elemento de carga de treino que eu estou mexendo? Na densidade. Ah, mas o peso muda, Moa? Aqui não, né? Se eu estabelecer 10 repetições, você tem que manter o peso? Não, até você pode fazer um ajuste ou outro, né? Porque se você quer que o aluno fique entre 1 e 2 repetições na reserva, se o aluno fez 10 repetições e disse, não, tá sobrando, tá? Podia fazer mais 4. Aí você arruma o peso para a segunda série. Aí beleza. Arrumou o peso, segue o jogo. Então, quando você faz essa manipulação do intervalo, ó, alguns autores vão dizer para vocês que isso é pirâmide também. Por quê? Porque eu estou decrescendo o tempo e aí, decrescendo o tempo, aumenta a densidade, aumenta a percepção de esforço, então a característica é crescente. O contrário é verdadeiro. Então, eu poderia fazer 30, 90. Daí eu tenho a decrescente. Então, é uma estratégia pouco utilizada, mas você tem aquele aluno assim que dá muito migué, né? Pode ser uma boa estratégia para manter o aluno focado no treinamento. Pouco usada, mas também é uma forma de você utilizar aí nas prescrições do exercício físico, beleza? Então, são possibilidades, são possibilidades. E qual que é a pirâmide espelhada? Bom, meus queridos amigos, a pirâmide espelhada significa você fazer 2 pirâmides onde literalmente vai haver um espelho, né? Aí é mais para indivíduos avançados, tá? Não recomendo para indivíduos iniciantes, porque você vai ter uma sobrecarga articular e muscular naquele exercício. Mas vamos supor assim, ó, tá? Que você vai fazer 6 séries. Como é que seria uma pirâmide espelhada? Seria isso aqui, ó. Visualmente já dá para entender. Dá para entender que isso é uma pirâmide espelhada? Dá, né? Porque uma eu estou crescendo, ó, 10, 8, 6, e a outra eu estou decrescendo. Tá? Supondo que aqui é a base da pirâmide, né? Aqui é a base da pirâmide e aqui o topo da pirâmide, né? Então eu estou chegando aqui em 6, aí eu já vou em 6 e subo para 10. Então, ó, pirâmide espelhada. Simples assim. Os outros elementos,
eles são pertinentes também a essa pirâmide. Intervalos, os pesos dos exercícios, daqui para cá aumenta, daqui mantém, daqui diminui, ok? Ó, 10 para 8, aumenta. 8 para 6, aumenta. 6 para 6, mantém. 6 para 8, tira peso, pode ser o mesmo peso daqui, inclusive, ó. 8 para 10, diminui o peso, pode ser o mesmo peso da primeira série. Porque como vai ter intervalo entre as séries, e se for um bom intervalo, exemplo, um intervalo aí de 90 a 120 segundos, né? 1 minuto a 2 minutos, teoricamente, se for sem falha, o aluno vai ter condição de fazer com o mesmo peso. Beleza? Tranquilo aí? Patrícia, se possível, fale um pouco da ondulatória. Não vai dar aqui, dá para falar. Hoje, infelizmente, não dá tempo. Periodização ondulatória é uma aula minha de pós-graduação de 4 horas. Então, infelizmente, não vai dar para fazer isso nessa aula. Tá? Me desculpe, vamos ter que deixar para outro momento. Massa, show mesmo, monstro, valeu. Mestre Bruce, valeu, querido. Bom, vamos falar então sobre um outro método. Vou deixar aqui ó, um bônus para vocês nessa aula de hoje, então. Já que, quanto tempo a gente tem? 10 minutos? Então vamos lá. Já esgotou, na verdade, né? Mas eu que estou me empolgando aqui com falar com vocês. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem, aproveitar que tem mais de 25 pessoas, pelo menos tem aqui na minha lista aqui 25 pessoas. É legal essa aula tipo quadro assim? Eu gosto bastante, tá? Particularmente falando, eu gosto de slide, gosto muito da aula slide, porque eu trabalho slides animados, tudo mais. Mas a aula de quadro me encanta mais, tá? A aula de quadro assim eu fico mais empolgado, até me mexo mais. Porque slide tem que ficar sentadinho, né? A não ser que seja em aula mesmo, não é presencial. Mas se vocês gostaram aí, show de bola. Bom, outro exemplo de pirâmide que surgiu da pirâmide, tá? Vamos lá. Tem um método de treinamento que surgiu por causa da pirâmide, que é o método gangorra. Também tem, na literatura, o sinônimo de método de ondas. Ondas. Beleza? Ondas. Então, gangorra ou ondas. Por que eu não gosto de falar ondas? Justamente para não confundir com a periodização ondulatória. Então, nessa aula nós vamos trabalhar como gangorra. Mas você vai encontrar livros que vão colocar como onda. Tudo bem. Vamos falar sobre a gangorra? Beleza? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim, Luciano. Vai ficar gravado. Vamos lá. Helder pergunta, combinar pirâmide com outro método de intensificação. Exemplo, pirâmide crescente mais cluster, 3 séries de 5 mais 5, 4 mais 4, 3 mais 3, que seria 3 séries de 10, 8, 6. Sim, Helder, você pode inclusive fazer isso que você está falando, né? É porque o cluster set é rapidinho, tá? Porque o cluster set também é um outro tema, né? Eu vou colocar no meu Instagram agora, essa semana, eu vou colocar uma postagem sobre isso. Tá? O cluster set é uma técnica de conjugação de métodos. Temos o intraset, o interrepetition e também tem o rest pause. Todos os três são técnicas de cluster. O que é cluster? Bloco. Então você pode fazer uma pirâmide de cluster, uma pirâmide de intraset. Né? Exemplo, como você falou, 5, 5, 8, 8, 3, 3. Perfeito. Né? O que o Helder perguntou é muito pertinente, inclusive está de acordo com o tema da aula. Perfeito, tá a tua pergunta, Helder. Esquece um pouquinho a gangorra aqui, tá? Ó. Lembra que nós conversamos sobre 1086? O que o Helder está falando ali? Perfeita colocação dele. Isso aqui você pode trabalhar em intraset, que é uma técnica de cluster. Ou seja, ao invés do aluno fazer 10 repetições consecutivamente, né, em sequência, 1, 2, 3, 8, 9, 10, o aluno faz 5 repetições, ele para aqui geralmente de 10 a 20 segundos, para 20 segundos, e aí ele faz mais 5 repetições. Isso aqui dá as mesmas 10. Faz com 8, 4, 4, faz com 6, 3, 3. Só porque é o seguinte, qual que é o barato do intraset, né, que é uma técnica de cluster? Por que cluster? Porque é um bloco aqui fragmentado em 2. São 2 blocos, 2 clusters de 5 reps. Poderia ser feito de que forma também? Helder e turma, poderia ser feito 5 blocos de 2. O camaradinho aqui poderia fazer 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Poderia ser feito assim. O grande barato, né, do intraset rest, que é uma técnica de cluster, é porque você pode potencializar o peso do exercício. Exemplo, se o aluno aqui faz 10 repetições com 30 quilos, por causa desse intervalo que existe aqui, ó, esse pequeno intervalo, que existe uma recuperação parcial da TPCP, o professor pode pedir para o aluno fazer esse bloco de 5 e esse bloco de 5 com 32.
ao invés de 30. Então eu potencializo o peso do exercício, tá? Mas aí é uma outra conversa. Também tem aqui vídeos no canal sobre técnicas de cluster set, né? Como o intraset, como o interrepetition e também como o rest pause. Já fiz uma live sobre rest pause mostrando as possibilidades. A densidade cai, mas a intensidade aumenta. Exatamente, a densidade vai cair, isso mesmo, porque eu vou ter intervalos, né? Mas a intensidade do treinamento aumenta. O que vai aumentar? O volume total de treino, né? O volume total de treino vai aumentar. O que é o volume total de treino? Quando você faz a multiplicação de séries, repetições e o peso. Então, a série vai continuar sendo uma, né? As repetições vai continuar sendo 10, porque são 2 blocos de 5, mas o peso ele vai ser maior, porque você potencializou com a técnica do intraset rest. Então, esse volume total de treinamento ele vai acabar sendo maior. Por isso que a relação entre volume total de treinamento, que é o produto entre séries, repetições e peso, tem vínculo com a hipertrofia. Ok? Vamos voltar para a gangorra aqui, para a gente fechar essa aula. Vamos lá, gangorra. O que é a gangorra? Gangorra é o seguinte, ó, 5 séries. Primeira série, 12. Segunda série, 4. Terceira série, 7. Quarta série, 5. Quinta série, 10. Intervalo entre as séries. Vamos colocar aqui 2 minutos. 2 minutinhos. Ui, dá agonia isso aí. 2 minutos. Por que é chamado de gangorra? Opa, porque eu tô lá em cima, depois tô lá embaixo. Tô lá em cima, tô lá embaixo. Lá em cima, tô lá embaixo. Ó, por isso que também é chamado de ondas. Eu tô aqui em 12, daqui a pouco tô lá em 4. Tô aqui em 7, daqui a pouco tô lá em 5. Daí tô lá em 10. Então eu tô fazendo uma gangorra, né? Uma onda. Quase que literalmente, se eu fosse colocar num gráfico o número de repetições aqui, ó, né? Uma hora eu tô lá em cima nas repetições, uma hora eu tô lá embaixo, uma hora eu tô lá em cima, uma hora lá embaixo. Isso é muito interessante, né, do ponto de vista motivacional. Esse método é chamado de método gangorra. Você pode fazer com qualquer número de séries, a faixa de repetições também, qualquer uma, né? Então, para você trabalhar a gangorra na sua forma conceitual, eu tenho que ter um número de repetições, uma série, né, com número de repetições lá em cima e outra lá embaixo. Depois lá em cima, depois lá embaixo. Inclusive, você pode fazer o que eu fiz aqui, tá? Você pode fazer o que eu fiz aqui, de propósito, ou você pode ser mais simplista. Como, por exemplo, 4 séries, assim, ó, 12, 6, 12, 6. Né? Só porque muito cuidado, porque tem a questão da logística. Bom, o cara tem que fazer um peso aqui, aí depois tem que aumentar, depois tem que tirar, depois tem que aumentar. Né? Tem isso, faz parte do jogo, né? Nem tudo são flores, né? Quando eu digo cara é o homem ou a mulher, tanto faz, né? Então é um método também que derivou-se dos estudos da pirâmide. Então tudo nasceu, né, com as séries múltiplas, e das séries múltiplas várias adaptações foram aí sendo colocadas na literatura para que a gente possa utilizar isso como formas, né, de fazer o nosso aluno alcançar um objetivo. Beleza, galera? Meu tempo acabou. Já se inscreveram? Obrigado, tá? Quem é inscrito, obrigado. Já deu like? Também. Eu vejo que tem mais like que gente agora. O pessoal tá indo embora já, né? Já cansaram, né? Já cansaram. Galera, alguma dúvida mais aí? Temos aí 2 minutinhos para atender as dúvidas de vocês. Eu já fiquei mais tempo, né, do que precisava ficar. Mas fico de bom grado aí. Ó, então, recadinhos paroquiais para vocês. Sábado que vem não tem live, porque sábado que vem eu tô em Dourados, Mato Grosso do Sul. No outro sábado também não, porque eu estou em Campinas, São Paulo, mas eu vou tentar fazer domingo, 1º de maio, e uma live durante a semana agora. Vou ver se eu faço na quarta, enfim, vou tentar fazer alguma live aí, vou dar o meu jeito para cumprir o calendário da semana aí, tá certo? E o que mais que eu ia falar? Bom, é isso, cara, não tem muita firula não. Se inscreve, dá o like, né? Deixa os comentários, tem vários vídeos, tem uma playlist aí, tá, galera? Chamada assim, ó, Teoria, aqui no meu canal, tá? E Prática da Musculação, que inclusive é o mesmo título do meu livro. Ah, e tem meus livros, né? Tá tudo na descrição aí, ó. Os meus livros estão na descrição. Linkzinho, clica no link, vai direto pro pagamento, paga, eu mando já o quanto antes para vocês por correio, tá? E não tem frete, tá, galera? Aproveita que não tem frete. Quem tem, show de bola. Quem comprou tá recebendo aí, né? Uma hora chega aí, tá? Que daí não é eu, é o correio. Valeu, galera. Obrigado. Bom feriado para vocês também aí. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas perguntas. Valeu, Helder. Muito obrigado pelas perguntas inteligentíssimas. Valeu, show de bola. Seja muito bem-vindo.
você e todos os outros. Adelaide pergunta, nesse caso o descanso tem que ser diferenciado? Não, Adelaide, no intervalo você pode manipular da forma que você achar melhor para o seu aluno. Valeu, Luciano, um abraço, querido, tudo de bom, seja sempre bem-vindo. Patrícia, por favor, poste seu curso no Rio de Janeiro no Instagram. Ah, Patrícia, é porque mudou a data, tá? A gente não vai mais 7 de maio, a gente vai agora em junho, então a gente está organizando ainda, mas vai rolar o curso no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos chegar no Rio. Valeu, Diego, valeu, obrigado, Nelson, valeu, um ótimo feriado para você também, meu querido. Cable Curl, mesma carga, 4 séries, mesmo peso, 4 séries, tudo bem cair muito as reps? Tudo bem, faz parte, não tem problema, principalmente se for até a falha, né? Valeu, um abraço, galera. Bom, só vou me despedir de vocês agora aqui, né? Conteúdo acabou, já vou apagando o quadro também, que depois eu vou gravar mais aula. Quaisquer dúvidas, né? Plural, os dois, né? Quaisquer dúvidas, me perguntem, seja aqui no chat ou no Instagram. Enfim, fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Valeu, galera. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Falou, Helder, um abraço. Tudo de bom. Gostei de dar uma limpada melhor aqui nesse quadro. Fiquem bem. Boa Páscoa para todos, né? Uma Páscoa abençoada aí para quem é da religião que a Páscoa existe, tá certo? E para quem não é também, claro, né? Paz para todo mundo aí sempre. Valeu. Um abraço. Sucesso. Valeu, Ivanildo. Muito obrigado aí mais uma vez. Um abraço para o Rio Grande do Norte, né? Querido Rio Grande do Norte, que eu ainda não conheço, mas pretendo conhecer muito em breve. Fazer uma viagem, já passei lá para o Nordeste brasileiro. Um abraço, galerinha. Então vou me despedindo aqui, ó. Os minutinhos finais, vou esperando vocês saírem e eu já vou desligar tudo aqui. Valeu. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Na próxima vamos fazendo quadro também, galera. Valeu. Um abraço.